Olá, eu sou a professora Gisele Ramos. Seja bem-vindo ao Dividindo a Matemática. Nessa aula eu vou estar falando para você sobre grau e as subdivisões do grau, como unidade de medida de ângulo, grau, minuto e segundo. Grau e subdivisões do grau. Há ângulos que têm medidas que não correspondem assim ao número inteiro de graus. Não necessariamente, ao medir um ângulo, ele vai sempre dar um número inteiro, como por exemplo 43,5. Nos transferidores comuns, a menor divisão é de 1 grau, mas existem instrumentos aí que são capazes de registrar medidas menores, registrar medidas mais precisas em um ângulo. Se você dividir 1 grau em 60 partes iguais, cada parte dessa vai ser chamada de minuto. Então, significa que 1 grau tem 60 minutos. E o minuto é representado por um tracinho, como eu coloquei aqui, ó. 1 grau é igual a 60 minutos, porque representa 60 minutos. E se nós dividirmos 1 minuto em 60 partes iguais, cada parte dessa é chamada de segundo. Então, 1 minuto, ou seja, uma linha só, é igual a 60 segundos. Para representar os segundos, eu coloco 2 linhas, tá? Então, 1 minuto é composto de 60 segundos. Como que eu faço essa transformação de uma medida de ângulo que não é um número inteiro para as subdivisões do grau, Utilizando aí os recursos de minuto e de segundos. Então, vou fazer aqui esse 43,5 graus. O que significa esse 43,5 graus? Vamos pensar o seguinte, eu posso escrever o 43,5 como sendo 43 inteiros mais 0,5, não posso? Porque eu estou separando aqui a parte inteira da parte decimal. Esse 0,5, na forma de fração, é a mesma coisa que 5 décimos. E 5 décimos é a mesma coisa que 1 meio. 1 meio significa o quê, em relação ao grau? Então, eu tenho 43 graus inteiros mais 1 meio de uma outra unidade de grau. Então, essa fração 1 meio é metade de 60 minutos. Então, corresponde a 30 minutos. Logo, eu tenho 43 graus e 30 minutos. Eu fiz aqui a transformação, do número decimal, que estava medido ali apenas em graus, eu utilizei aqui a subdivisão do grau. É importante lembrar que nós não podemos confundir esses minutos e segundos aqui, que são partes do grau, com minutos e segundos lá do relógio, partes da hora, Medida do tempo, são coisas diferentes. Então, vamos fazer algumas transformações de unidade para que você entenda melhor como que eu faço essa relação entre grau, minuto e segundo. Como eu disse anteriormente, cada 1 grau tem 60 minutos. Agora, eu quero transformar em minutos esses 5 graus aqui. Quantos minutos tem 5 graus? Então, olha só. Se 1 grau equivale a 60 minutos, 5 graus, como que eu vou fazer para transformar para minuto? Eu vou multiplicar por 60, porque cada grau tem 60 minutos. Ao multiplicar por 60, eu vou encontrar a quantidade de minutos total referente a esses 5 graus, que é de 300 minutos. Fica até o final dessa aula, porque eu vou fazer uma tabelinha para poder resumir todas essas transformações e qual operação você deve fazer. Se você deve multiplicar por 60, se você deve dividir. Então, tem uma tabelinha para você poder copiar e colocar um resuminho aí no seu caderno para você nunca mais errar isso. Agora, vamos ver quantos segundos tem em 1 grau, 1 minuto e 1 segundo. Vamos analisar aqui por etapa, olha só. Esse ângulo tem 1 grau, 1 minuto e 1 segundo. Eu tenho que transformar tudo isso para segundo. Eu quero saber quantos segundos tem ao todo nesse ângulo. Esse 1 segundo já está em segundo, eu não vou mexer, tá? Agora, eu vou transformar esse 1 minuto para segundo. Como foi dito lá no início da aula, cada 1 minuto tem 60 segundos. Então, se aqui eu tenho 1 minuto, equivale a 60 segundos. E aqui, esse 1 grau? 1 grau, nós sabemos que equivale
Olha lá, 1 grau equivale a 60 minutos. E 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, eu vou ter que fazer essa transformação primeiro para minuto, para depois transformar para segundo. Então, vamos lá. 1 grau tem 60 minutos. E esses 60 minutos tem quantos segundos? Bom, se 1 minuto tem 60 segundos, 60 minutos vai ter o equivalente a 60 vezes 60, que dá 3.600 segundos. Então, aqui eu tenho 3.600 segundos. Quantos segundos tem no total, então, esse ângulo? Basta eu somar agora esses resultados, né? 3.600 com 60 dá 3.660, mais 1, que dá 3.661 segundos. É o total, a resposta final aqui, o total de segundos desse ângulo. Vamos para o último exemplo. Em 735 minutos, quantos graus há e quantos minutos sobram? Bom, nos 2 exemplos anteriores, eu mostrei para você como que eu transformo a unidade da maior para a menor, né? Nós transformamos grau em minuto, minuto em segundo, eu fui transformando da unidade maior para menor. Agora eu vou fazer o contrário, eu vou pegar os 735 minutos e transformar numa unidade maior, que é o grau. Como que eu vou fazer isso? Se eu sei que cada grau corresponde a 60 minutos, quantos graus cabem em 735 minutos? Eu vou fazer a divisão. Eu vou pegar os 735 e vou dividir por 60, porque eu vou saber quantos graus cabem em 735 minutos. Então, eu vou começar aqui com o 73, né? 73 dividido para 60 vai dar 1. 1 vezes 60, 60. Para chegar a 73, 13. Vou abaixar o 5. Aí, eu tenho 135 dividido por 60. Dá 2. 2 vezes 60 dá 120. Para 135, sobram 15. Então, não tem mais nada para baixar, sobrou 15 minutos. Então, significa o quê? Que 735 minutos equivalem, 735 minutos é equivalente a 12 graus e 15 segundos que sobraram, né? Não chegou a completar 1 grau, porque para formar 1 grau tem que ter no mínimo 60 minutos. Vamos então para o resuminho aqui, conforme eu prometi lá no meio da aula. Como que eu faço para transformar grau para minuto? Nesse caso, eu vou multiplicar por 60. É só eu fazer vezes 60. E se eu tiver que transformar de minuto para segundo, eu também vou multiplicar por 60. E se eu vou transformar de grau para segundo? Olha só, você transformar de grau para segundo, você vai fazer 2 contas. Você vai multiplicar primeiro por 60, você vai estar transformando esse grau, você vai fazer um caminho aqui, né? Você vai estar transformando esse grau para minuto, para depois você transformar de minuto para segundo, né? Você vai ter que dar uma voltinha aí para chegar no 60. Então, você vai fazer o processo de grau para minuto, que é multiplicar por 60, e de minuto para segundo, que é multiplicar por 60 novamente, tá? Agora, como que eu faço para transformar de minuto para grau? Caminho inverso. Então, da unidade menor para maior, eu vou dividir. Vou dividir por 60. E de segundo para minuto? De segundo para minuto, também vou dividir por 60. E se eu quero transformar de segundo para grau? Então, eu tenho que dar uma voltinha maior, conforme eu fiz ali de grau para segundo, né? Porque entre o segundo e o grau ainda tem 1 minuto. Então, eu vou ter que transformar de segundo para minuto e depois de minuto para grau. E para transformar de segundo para minuto, como eu já falei aqui, eu tenho que dividir por 60. E de minuto para grau, eu também tenho que dividir por 60, tá? Então, eu vou dividir por 60 2 vezes. Então, tá aí o resuminho da matéria. Eu vou pedir para vocês escrever aqui se você entendeu. Deixa nos comentários se esse vídeo te ajudou. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido os exemplos. E se você gostou, clica aí no gostei, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com aquele amigo que você sabe que está precisando, que estuda com você, da sua escola, né, da sua turma. Bons estudos e até a próxima aula!